Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. A experiência internacional é super importante para as crianças, aprender uma nova língua, uma nova cultura, como se lidar, como entrar numa outra sociedade. E eu tive uma ótima experiência na Argentina pessoal. Fiz vários amigos, entendi uma cultura nova. Fui tocar um negócio, acabei sendo General Manager da operação da Argentina, de uma concessão argentina. E aí eu aprendi o que é lidar com um governo complicado. Né? Então quando me perguntam, o Brasil é complicado? O Brasil é complicado. Mas o Brasil dá para viver, dá para conversar. A gente tem instituições fortes. Quem viveu na Argentina entende que lidar com um lugar que você fala uma coisa, outro dia falam outra, e as coisas todas mudam embaixo de você. Você tem uma empresa de 1.500 pessoas embaixo, e eu já tinha uma liderança em grupos maiores, e o grau de responsabilidade que você tem com essas pessoas. Que é super importante você manter a linha. E aí chegou no momento que a gente teve uma discussão sobre concessão, que eu não concordava, eu cheguei em casa e falei, olha, fui embora. Mas foi pra onde e tal? Como assim? Agora vou pra onde? Não sei, só fui embora. Fui embora. Aí, eu acho que foi o melhor mês da minha vida, porque foi um mês, meus filhos já... O Vitor tava com 6 para 7, o Alan tava com 5... 7 para 8, o Alan tava com 5 para 6. Eu conseguia buscar eles e levar na escola, eu conseguia sair com o parque. E ali foi uma outra insight. Mas você mudou de Buenos Aires ou se permaneceu? Não, eu saí da ILL, fiquei em Buenos Aires 30 Okay. dias. Porque eu falei, vamos ficar na Argentina, não vamos ficar na Argentina, sei lá o que a gente vai fazer. E aí a GE me liga. Fala, vem pra cá morar onde? Em Belo Horizonte. Aí eu olhei pra Cláudia e falei, olha, você pode ir. Eu preciso levar essas crianças pra algum lugar. Aí a Cláudia mudou pra casa dos meus pais no Rio, com essas duas crianças. Eu em Belo Horizonte. Aí ficamos até o final do ano. No final do ano fomos para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte eu conheci, acho que o segundo grupo que mais me inspirou, que foi o grupo que veio montar a estratégia de produção local de locomotivas no Brasil. Então eu conhecia já a ferrovia e nunca tinha trabalhado numa multinacional. Eu estava trabalhando no fundo de private equity. Falei, deixa eu ir para um lugar mais estruturado, que tem alguma estrutura, porque esse negócio foi muito impactante para mim. E eu cheguei na GE com um grupo, o Rafael Santana, que era o CEO, que hoje é o CEO global da Wabtec, é um cara que me inspirou muito de como pensar a carreira em multinacional, como pensar a sua própria carreira. Aquela história, você gere a sua própria carreira, eu aprendi aquilo na GE. Até aquele momento eu não tinha essa certeza. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Fiquei numa função primeiro de entender o mercado, depois eu fui responsável por serviço na América Latina inteira, tinha equipe na América Latina inteira, e a gente tirou esse negócio de 100 milhões de dólares por ano para 1 bilhão de dólares por ano em 3 anos, porque a gente trazia kits dos Estados Unidos, e aí fomos a Assembly daqui, e a gente conseguia, aí trouxemos essa locomotiva para 60% de conteúdo nacional. E hoje é a única fábrica da GE no mundo que tem 100% de market share local. Pô, que espetáculo. E foi um super business case com margem alta e um time. E aí entra a importância de um time, né? O Rafael é um cara excepcional. Ele me contratou, que eu sou um cara muito bom no que eu faço, de estruturação, de marketing, de estruturação de negócios e finanças e M&A. Ele trouxe o Rogério, que é um senhor gestor de vendas. Ele tinha o Roman, que era um senhor cara de operações de planta. Todos os caras muito melhor. A Karina, que hoje é uma das HRs da Merck, que é uma referência nesse assunto globalmente hoje. Então o time muito melhor que ele. Então, e quer dizer, nesse momento você veio por uma estrutura onde já havia uma cultura empresarial embutida aí que, né, super facilita você navegar também, e você aprende muito também nesse ambiente. Facilita e tem os aprendizados, né? E uma GE, você tinha além da liderança do Welsh, toda a cultura né? Ali atrás, não estava liderando mais, mas você tinha uma estruturação da GE toda. Né? E era uma estrutura muito voltada ao negócio, uma estrutura que você tinha indicadores claros. Agora, uma estrutura de longevidade, né? Na GE eu aprendi que você tem 3 tipos de gestores. Tem um gestor, como eu, que tira coisa do zero e coloca as coisas para funcionar. Tem gestores que mantêm as coisas funcionando e tem gestores que reestruturam coisas. Onde coisas que estavam funcionando deixam de funcionar e o cara consegue ter o desprendimento
de fazer esse negócio virar de novo. E eu tive interação com vários deles. E pior do que pode acontecer no mundo é você pegar um perfil e colocar numa empresa numa característica diferente. Então, o empreendedor não serve para a empresa que tem continuous growth, cara de continuous growth não serve para empreender, e nenhum desses dois caras serve para fazer reestruturação. Porque reestruturação você precisa ter um estômago que eu não tenho, né? Eu não consigo. É uma outra mente. É uma outra mente, é uma outra perfil, característica, né? que tem o seu valor, né? Preservar emprego. Ou você fecha uma empresa de 2.000 pessoas, ou você trabalha para preservar esses empregos, ou agora gente, vai ter gente que tem que entregar dedo, braço. Eu não consigo fazer isso, não é meu forte. Meu forte é juntar um time, pegar as estruturas e criar essas coisas. Que a gente criou esse business de serviço na América Latina do zero. Quando eu saí, a gente tinha gente na América Latina inteira. Primeiros contratos de serviço que foram feitos com as locomotivas de Rumo, de VLI, time residente, coisa que acontecia nos Estados Unidos que não acontecia aqui. E nesse período eu tava super bem na GE, consegui me adaptar. Se adaptar a uma cultura de private equity, onde você manda e faz e não tem processo direito, para um lugar super processual é muito difícil. E na GE, eu voltei a ter o contato com uma coisa que meu pai sempre trouxe para mim, que era a ética e o fazer certo, né? Nos mundos de hoje, a gente volta a esse assunto recorrentemente, mas meu pai sempre falou: filho, o negócio é muito simples, cara. O que é seu, o que é seu, o que não é seu, não é seu. Ele era o gestor de material bélico da Força Aérea, né? Então, contas bilionárias, não aceitava uma garrafa de uísque de ninguém, não aceitava um jantar de ninguém. E fala, por que isso? Não, porque é assim que meu pai me ensinou. E esse negócio vai vindo de casa, e você vai começando a viver ambientes, você fala assim, poxa, tem alguns ambientes que não são exatamente onde eu quero estar. E a GE era um negócio que chamava o Spirit and the Letter. Não importa o que está escrito. Qual que é o espírito? É fazer o certo? Então, é o que está escrito e o espírito age conforme o que é melhor para a companhia, que vai estar todo mundo bem. E aí me impressionou, porque uma empresa de 330 mil funcionários com pouquíssimos procedimentos de controle. Make it simple, Simples, mas só que estruturado, né? pegou alguém andando 1 milímetro fora do parâmetro, era um machado que vinha e cortava e todo mundo sabia. Então, as regras eram claras, se operava muito além do limite, exatamente porque é o lugar certo para operar. E essa é uma coisa que eu tenho muito intrínseco em mim hoje. O John Denink, eu estou citando várias pessoas que foram importantes, né, de ideias, que era o CEO global da área de transportation. Ele sentou comigo num jantar e falou assim: eu vou resumir para você um negócio de compliance. Compliance é uma estratégia de longo prazo. Você vai sempre, às vezes, perder no curto prazo, às vezes vai deixar um negócio da mesa, às vezes você vai sair da mesa. Você tem que ficar muito tranquilo. Se você tem um negócio que é de longevidade, você tem um negócio que precisa de relações, B2B é relação pessoal e relação estrutural de muito tempo. Você não pode se abalar. Mas é interessante, né, Bruno? Porque a GE é um monstro, como você falou, 330 mil funcionários, e o compliance dela, os processos não são escritos, são passados, mas aí você deve ter um foco muito forte de gestão no resultado, nos KPIs. Como é que media isso aí? Como é que monitorava isso? Esse é um ótimo ponto. Eu acho que quando a gente fala de gestão, a gente fala que tem 3 áreas importantes: processos, sistemas, mas tem uma parte mais importante de tudo isso, são pessoas. Sim, E o mais difícil, né? People. O mais E a GE, complicado. ela faz pessoas primeiro, sistemas e processos em conjunto. Então, era uma cultura muito forte, era um sistema interessante, e hoje eu começo a entender um pouco mais porque o jeito que a GE se media era diferente do que o mercado se media. Não tinha essa história de EBITDA, tinha negócio de operating profit. Por quê? Porque ela colocava as medidas nos lugares onde as pessoas podiam influenciar. Não necessariamente em contabilidade. A contabilidade a gente deixava para os contadores. O que você tem que fazer num negócio é operar bem, ter as pessoas felizes, fazer margem. E fazer investimentos que retornem em capital. Muito simples. Então você monitorava 4 indicadores e fazia isso. Agora, as pessoas estão felizes? As pessoas estão bem treinadas? É um lugar de treinamento muito forte, que se investia muito em treinamento das pessoas. Contínuo, sempre. Sempre. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.